Mas agora, sabe o que eu quero falar para você? Chegou o momento do nosso plantão médico. Então, se você está com o seu WhatsApp, já pega, manda mensagem pra gente no 12 3104 1212. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes e dados da International Diabetes Federation, entidade ligada à ONU, revelam que existem 537 milhões de adultos em todo o mundo com diabetes. Ainda de acordo com a instituição, o Brasil é o 5º país em incidência da doença no mundo e tem aproximadamente 17 milhões de brasileiros convivendo com a doença. Até 2050, o mundo pode ter 1,3 bilhão de pessoas com diabetes. É muita gente, hein? Esse é um problema urgente de saúde pública. E para falar sobre ele, a gente conversa com ele que nós amamos, o endocrinologista Dr. Regis Salgado. Além disso, participa com a gente a digital influencer, embaixadora do movimento Divabética, Juliana Ferreira. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, doutor, Tudo mais bom, uma querida? vez. Saudades. Seja bem-vinda, Ju. Muito Obrigada. Ai, a gente também, doutor. Né? A gente também. Ju linda, parece uma Barbie. Obrigada. Seja bem-vinda, Ju. Muito É obrigada. um docinho, né? Não é? É um docinho e esse não faz mal, não é, Não, doutor? não, esse não. Quando a gente fala de diabetes, acho que as pessoas só pensam nisso Só mesmo, pensam né? nisso, exatamente. Nos doces. O que a gente pode falar do diabetes, doutor? O que ele é? Pois é, na verdade a diabetes ainda é um grande mistério, né? Porque assim, nós seguimos ainda vários conceitos muito antigos a respeito da doença. Tanto é que a coisa do doce. Ah, é o doce que torna a pessoa diabética. Não. A diabetes, ela se caracteriza por uma situação onde o meu pâncreas para de funcionar, ou seja, ele para de produzir um dos hormônios, que é a insulina, embora ele tenha outros hormônios que ele produz, ele continua produzindo normal. Inclusive, as enzimas digestivas, que também é produzida pelo pâncreas. Mas a diabetes, ela é produzida por uma parte do pâncreas e o que acaba acontecendo? Ele deixa de produzir um hormônio chamado insulina. E para que serve a insulina? A insulina, a finalidade dela, na verdade, é para ajudar a glicose a entrar dentro das células, porque dentro das células a glicose vai reagir com o oxigênio e a partir daí ela libera energia. Então todo o processo de funcionamento do nosso organismo parte desse princípio de energia. Então seria como, entre aspas, a gasolina do nosso corpo, entendeu? E aí o que acontece? Quando o meu pâncreas começa a não funcionar nesse aspecto, ou seja, ele começa a deixar de produzir a insulina, começa a sobrar a glicose fora da célula. E o grande problema da glicose fora da célula é que a glicose, a estrutura da glicose, a estrutura química, ela tem muitas moléculas de hidrogênio. E toda vez que eu tenho muitas moléculas de hidrogênio, essa molécula se torna ácida. E é exatamente a acidez da glicose que acaba sendo o grande problema para o nosso organismo. Então ela começa a alterar a parte circulatória, a parte neurológica, a própria geração de energia, a nossa retina, os meus rins que se sobrecarregam dessa glicose e acaba gerando um problema muito grande para o nosso sistema. Doutor, existem tipos de diabetes? Existem, na verdade, 2 tipos. Dentro desses 2 tipos, nós temos um dos 2 tipos é dividido em 2 também. Então nós temos o tipo 1, que é o da Juliana, que normalmente o tipo 1, geralmente, ela começa muito cedo na criança e às vezes no adolescente, e a partir daí o pâncreas para de produzir totalmente. Então ela fica dependente de uma reposição desse hormônio, que é a insulina. Tá? E tem a tipo 2. A tipo 2 pode acontecer por falência, por envelhecimento, por estresse. Tá? Então são as 3 causas principais. Tem outras causas, mas essas são as principais. E o tipo 2, eu tenho 2 tipos. O que tem muita insulina e o que tem pouca insulina. E aí vem aquela dúvida, mas se tem muita insulina, então ele não é diabético. Acaba ficando por quê? Porque o nosso sistema, ele acaba se defendendo do excesso de insulina também. Ele está falando, entendeu? é muito, eu não quero. Não, exatamente, ele bloqueia, porque o que acontece? Ela já deve ter passado por uma situação dessa, da taxa de açúcar cair demais, entendeu? Então, o que a gente chama de hipoglicemia, que é muito mais prejudicial para o nosso organismo do que o excesso. Então, o organismo se defende. Então, aquela pessoa que está fabricando insulina demais, muita insulina,
o que acaba acontecendo? O organismo bloqueia a ação da insulina e a taxa de açúcar sobe. Você entendeu? Então, são os dois tipos que eu tenho de tipo 2. Tipo 2. Entendeu? Então, eu já vi vários casos, olha, só para você ter ideia, em média, a taxa de insulina do corpo varia mais ou menos de até 20 é normal. Eu já peguei casos de pessoa com 57 de insulina com 190 de glicemia. Quer dizer, eu falo, mas como é que essa pessoa Tá em pé. ela está em pé e como é que ela não entrou em hipoglicemia? Aham. Porque o organismo bloqueou. Esse processo chama-se resistência insulínica, tá? Que é muito comum em mulher. Meu Deus. Ju, conte pra gente como é que foi que você descobriu a diabetes. Eu descobri com 12 anos. Eu sou diabética tipo 1 há 25 anos. No começo foi bem assustador, porque foi na adolescência, né? Então, foi bem chocante. No começo foi bem negligenciado, né, por mim. Não cuidava do diabetes. Porque não tem noção da Não seriedade, tinha, né, Ju? sim. É muito Exato. nova. Era muito nova e então não tinha a informação que eu tinha hoje, né? Hoje eu tenho a tecnologia muito avançada a favor Sim. de mim, né? Hoje eu tenho o tipo de terapia que eu faço, eu faço uso da bomba de insulina. É bomba de insulina? É uma bombinha de insulina que eu uso, então ela me dá a glicemia o tempo todo. Então eu consigo ter um controle super preciso, né? Então E você anda com ela? eu ando com ela no meu corpo 24 horas, eu não No seu corpo. no meu corpo. Que legal isso, Isso doutor. é o que tem de hoje mais moderno, Mais realmente moderno. E tem o leitor de insulina que normalmente fica Essa na bombinha pele. ela já faz o trabalho do Exato. leitor. Então eu não preciso nem do leitor mais, ela já faz todo esse Tem como você virar para mostrar pra gente Tem. aqui? Ela já me dá o valor da minha glicemia em tempo real. Que legal. A glicemia agora tá 133. Então eu consigo ter um controle super preciso. Se Mas der algo antes, errado, ela pita, faz alguma coisa assim ou não? se eu tô tendo a crise de hipoglicemia, como o doutor falou, ela me sinaliza e ela suspende o uso da insulina, ela A infusão para. da insulina que ela vai fazendo. E aí, se eu tiver com um pico de hiperglicemia, que é a glicemia alta, ela também me sinaliza. E aí eu tenho que corrigir ela com a insulina. Então, por aí. ela evita que eu tenha pico de hiperglicemia e de hipoglicemia. Uau, e tá tudo aí. E tá tudo aqui. Você lembra do primeiro sintoma que você teve e falou assim, isso é sério demais, olha o que está acontecendo comigo? Sim, antes de ser diagnosticada com diabetes, eu tinha muita sede, eu ia muito ao banheiro, muito cansaço, perda de peso. Então, eu já tinha os sintomas já de diabetes, né? Mas eu não tinha noção e a minha família também não tinha noção. E aí foi quando eu entrei em cetoacidose diabética. Sim. Fiquei em coma por quase 15 dias. E aí, no hospital mesmo, eu fui diagnosticada com diabetes. E aí E aí não Em tem mais coma, retorno, 15 né? dias. E Esse aí é o não teve problema. mais retorno. Com os 12 anos. Com 12 anos. Você imagina, né? Doutor, Uma criança de 12 anos que está no auge do sorvete, do doce, de um monte de coisa, tem que ser privada de praticamente tudo isso. porque você vai, sei lá, na escola, tem um intervalo Sim. e lá tem de tudo. Tem o salgadinho, tem o doce, tem... É difícil entender mesmo, É né? Com difícil. 12 anos. Olha, mas eu posso te falar, eu tenho uma funcionária que tem diabetes tipo 1. Esse final de semana ela estava internada, ficou 3 dias na UTI porque ela achou que não precisava mais tomar insulina. E ela tem o quê? 26 anos de idade. Quer dizer, então, aí eu falei, aprendeu, agora segue direito. Diabetes é sério, não é, doutor? sério, é sério. O que pode acontecer com uma pessoa que de repente não cuida ou ela tem assim, eu sei, mas é pouquinho, é só o doce que eu tenho que diminuir. O que pode acontecer, doutor? Na verdade, é fatal, né? Ela vai ter um problema sério e isso vai acabar ceifando a vida dela. Ela pode ter um problema renal sério, ela pode ter um problema cardíaco sério, ela pode ter um problema do próprio pâncreas, né? Porque ele não deixa, porque como ele tem uma função, o pâncreas é uma glândula mista, ela tem uma função endócrina, que ela produz os hormônios, e tem uma função digestiva também, você entendeu? Então ele acaba levando a isso. Mas geralmente, como é que termina um diabético que não se cuida? Com algum membro amputado, você entendeu?
sem enxergar nada, ela vai perdendo a visão. E isso, hoje, a Juliana, ela se salvou disso, porque a coisa mais frequente que acontecia há 40, 50 anos atrás era a pessoa chegar aos 25 anos com diabetes tipo 1 perder a visão, porque a retina vai embora. Vai embora. Você entendeu? Então, isso é muito comum, tem muito paciente diabético que perdeu a visão, muita gente, você entendeu? Então, hoje, com o recurso basicamente hoje é assim, diabetes tem cura? Não, mas tem controle. Então, eu acredito até que logo isso vai mudar, vai ter cura, porque o grande problema do diabético é porque assim, por que aquela partezinha do pâncreas parou de funcionar? Você entendeu? E não o órgão todo parou de funcionar. Você entendeu? É como se a gente for traçar um paralelo aí com a cardiologia, por exemplo, há 60 anos atrás ou 50 anos atrás, o infarto era caracterizado por entupimento, por aumento de colesterol. E hoje a gente sabe que não é nada disso, o colesterol está indo lá para salvar aquela artéria e o que causa o infarto é uma inflamação. Então, na verdade, o infarto é um processo inflamatório e não necessariamente uma obstrução. E o diabetes, provavelmente, nós vamos chegar num ponto que nós vamos entender exatamente o porquê que isso acontece e aí vem o grande problema. Será que é só alimentação, como a gente acreditava e acredita ainda, né? Exatamente, e não é. Na verdade, não é, porque assim, eu vejo gente que às vezes já deve ter acontecido com a Juliana, passar um estresse e a taxa de açúcar dela vai lá para cima, sem mudar nada na alimentação. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Várias vezes. O estresse, a ansiedade, ele gera isso, né, doutor? Então não é que ele gera, ele acaba alterando. Você entendeu? A parte hormonal. Todo o nosso sistema hormonal, ele está ligado a uma glândula chamada hipófise que fica na base do cérebro. Entendeu? Então, quem informa a glândula, quem faz a estimulação dessa glândula para produzir os hormônios de estimulação do meu corpo, é a mesma região do meu cérebro onde tem o centro das emoções, que é o tal do hipotálamo. Entendeu? Então, quando o meu hipotálamo está descontrolado, ele descontrola todo o meu sistema hormonal. Entendeu? Por isso que o estresse faz isso. Faz isso. Com tudo, né, doutor? Exato. Tudo, né? Com o corpo todo. Léo tem uma perguntinha. Tem. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos perigos também da diabetes gestacional, que está crescendo tanto aí por esses tempos. A diabetes gestacional, o que acontece? Durante a gestação, o organismo feminino, ele passa por uma modificação hormonal muito grande, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, né? Quais são os hormônios que interferem no processo reprodutivo, tá? Então, nós temos, na primeira fase, ou seja, ato da reprodução, testosterona, estrógeno, progesterona. Na segunda fase da gestação, inclui um outro hormônio chamado prolactina, que é o que estimula a produção de leite. Nesse processo todo, eu acabo alterando o funcionamento da minha tireoide também. Por quê? Eu tenho que nutrir dois corpos, então aquela tireoide que funciona para um corpo só também acaba não sendo suficiente. Então ela tem que trabalhar exatamente essa outra parte. E o que acontece é que nos 3 hormônios de reprodução, eles têm oscilações, estrógeno e progesterona oscilam, a testosterona fica mais linear, e o que acaba acontecendo é que os 3 ficam linear a gravidez inteira, menos a prolactina que vai subindo. Então a prolactina é o hormônio que vai bloquear todo esse processo reprodutivo aqui, para que a pessoa não engravide durante a gravidez. Ou assim, a partir do momento que ela teve a gravidez, ela também não vai engravidar por conta do primeiro trimestre da amamentação, que está ligada à parte hormonal e não à alimentação da criança, e sim a parte de imunidade que aquela criança precisa desenvolver ainda. Então, o que acaba acontecendo é que, normalmente, a última fase da gestação, que é a fase que é pior emocionalmente para a mulher, porque ela está sofrendo a ansiedade da chegada desse filho, e aí ela tem medo que aconteça alguma coisa no parto. Por outro lado, todo o útero está comprimindo o coração, pulmão, estômago, intestino, ou seja, ela está passando muito mal. Toda a parte de circulação dela está prejudicada, ela está super inchada, você entende? Então, isso tudo são situações que podem levar a uma alteração na produção de insulina no corpo e acabar desenvolvendo essa diabetes gestacional. Ela passa, doutor, depois da gestação? Normalmente passa. A partir do momento que você, a partir do terceiro mês pós-parto,
que é a parte principal, porque o que acontece nessa fase é o seguinte, todo o processo, a amamentação, ela não é só para nutrir a criança nos primeiros 3 meses. Ela é responsável exatamente por quê? Para fazer com que o nível de anticorpos dessa criança a mantenha viva e esses anticorpos vêm a partir do leite materno. Por quê? Porque leva exatos 3 meses para o nosso organismo programar, começar a produzir esse sistema e entregar depois de 3 meses com produção de anticorpos. Então, o que acontece nesse momento? O nível de prolactina vai lá em cima e a finalidade não é produzir leite, é bloquear todo o processo hormonal da mulher, principalmente a reprodução. O corpo é fantástico, né, doutor? Você entendeu? Meu Deus. Ju, quando você começou a se medicar, né? Naquela época não tinha toda a tecnologia de agora. Quais foram as maiores dificuldades para você, assim? Na aplicação da insulina mesmo. De ter que aplicar a insulina, de ter que fazer a pontinha de dedo, de ter que furar várias vezes. Porque antigamente era várias vezes a aplicação de insulina. Era 2 horas antes de comer, 2 horas depois que come. E aí eram várias vezes as aplicações, os destros, né? As pontinhas de dedo. Então, acho que meu maior desafio era esse mesmo. Isso. Era de ter que aplicar as insulinas mesmo. Então, eu falo que o meu desafio era esse mesmo. Eram as aplicações de insulina e as pontinhas de dedo. Que muita gente isso ainda faz, né, ainda doutor? faz, Sim. ainda faz. E tem muita gente que não faz também, viu, Abi? E aí, doutor, como é que funciona esse tratamento? Pois é, aí é um problema, né? Porque a gente conscientiza que é importante, tem que medir. O grande problema, hoje não, porque ela com esse sistema que ela está utilizando, ela não faz aplicações erradas, né? Porque o que acontece? Na fase que ela era criança, ainda usava o destro, que o destro é aquele aparelhinho que eu trouxe uma vez, que Lembro. mede a quantidade de açúcar no sangue naquele momento, que é mais ou menos igual a esse aqui, tá? E o que acontece é que muitas vezes a pessoa acha que está normal e não está, ou então ela acha que está com a taxa de glicose alta e toma insulina, e muitas vezes o que ela está sentindo é uma baixa de insulina. Então é muito perigoso. Ai, ai, Então é assim, a minha recomendação sempre para a paciente, no caso dela não precisa, mas um paciente que não tem esse aparelhinho, nunca faça insulina sem medir a taxa de açúcar que você está naquele momento. Porque Atenção. pode dar problema. Uau. Pode dar problema, porque os sintomas são iguais. Entendi. Nossa, que difícil, doutor. Tem perguntinha. Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor. Vamos ver aqui, ó. Érica Figueiredo, de Brasília. Boa tarde. Quando se é diagnosticado com resistência à insulina, estamos muito perto de virar diabético? Obrigado, Érica, pela pergunta. Obrigada. E aí, doutor? Como é que foi a pergunta? Deixa eu ver aqui no cantinho. Quando ela aqui. já está com resistência à insulina, se Clínica. fica próximo para ela? Se ela não cuidar, sim. Sim. Isso é um pré-diabético, doutor, É ou o não? que nós chamamos de pré-diabetes, tá? Então, por quê? Porque o que acontece é que... mas aí que está o grande problema. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de resistência insulínica? Medindo a insulina no sangue. E a maioria dos médicos não pede. Você entendeu? Porque o que acontece? Existem algumas medicações que são usadas na diabetes, por exemplo, a metformina, que é usada também para quem tem hipoglicemia. Então, no caso da resistência insulínica, qual é a medicação que ela tem que usar? A metformina, porque ela consegue abaixar um pouco a taxa de insulina. Existem medicações hoje mais novas que estimulam a produção de insulina. Então, olha o risco que a gente corre. De repente, eu estou com uma pessoa que tem uma taxa de insulina alta, eu não medi essa insulina e eu dou uma medicação para estimular a produção de insulina. Vai aumentar a resistência insulínica. O que vai acontecer? O pâncreas vai entrar em falência e vai parar de funcionar. Meu Deus. Então, assim, sugestão até para colegas, meçam sempre a insulina, porque é ela que vai determinar o quanto aquele organismo está produzindo de insulina, para que a partir daí sim montar uma terapêutica correta para aquele paciente. Porque o tipo 2, como disse, tem 2 tipos. Aqui tem muito e aqui tem pouco. Entendeu? É controle o resto da vida. É controle o resto da vida. É dedicação. É cuidar sim da alimentação, atividade física. Eu acho que assim, é criar com uma consciência, né? Você entendeu? Então, assim, tem que criar essa consciência.
por exemplo, no caso, a mesma coisa com pessoas que têm problema de tireoide. Tem que tomar aquele comprimidinho todo dia? Tem que tomar aquele comprimidinho todo dia. O único problema é que se você deixar de tomar aquele comprimidinho uma semana, você pode passar mal, mas você não vai morrer. O diabetes não. O diabetes não é assim. Minha gente, eu acho que a gente tinha que fazer um programa só disso, porque tem mais um monte de pergunta na minha cabeça que não deu tempo de fazer. Aliás, é sempre assim, né, É sempre Abby? assim, porque o doutor é tão maravilhoso. Eu acho que toda vez que o doutor Regis vem, ele dá uma aula e a gente pergunta uma coisa e aí dá vontade de perguntar mais sobre aquilo. O que o senhor Exatamente. falou agora da gestação foi incrível e faz todo sentido, né? Nós mulheres, realmente, os nossos hormônios são assim, né, doutor? Posso, A vida inteira. Posso dar um conselho, complementar o que você por está falando? favor. O maior problema hoje de jovens Ah, com problema de ereção é prolactina alta. olha isso. Homens, Homens. Atenção, você minha entendeu? gente. Olha, então não é só a mulher que sofre, não. sofre, não. Homens também. E você de casa aproveita também, porque a Ju, ela tem uma página que fala com as mulheres sobre isso, né? Você é embaixadora, né? Sim. Qual que é o Instagram? Eu sou embaixadora do movimento Diabética. É um movimento que foi criado, é um projeto que foi criado em 2017 para mulheres. O foco é mulheres com diabetes de 3 anos de idade até 80 anos de idade. E lá a gente, o foco é mais autoestima, saúde mental, saúde física. Então a gente fala de tudo isso. É um projeto super lindo e eu convido todos vocês para seguir lá a nossa página e participar do nosso movimento. Com Muito. certeza, Que é um adorei. movimento super lindo e incrível. E é bom porque quando a gente se une, né? Com Sim. o comum é mais fácil da gente solucionar nossos Exatamente. problemas. E doutor também tem Instagram, @doutor_Regis_Salgado_Martins. Nome todo doutor com underline. Isso mesmo, né, Isso doutor? mesmo, mas se você colocar lá Dr. Regis Salgado, o Já diretor vai é direto. aparecer. O telefone é o 11 94705 2302. Anton, já vamos marcar o doutor muito rápido, antes do fim do ano, pelo menos. Pode ser, doutor? Pode, claro. Eu tenho uma novidade. Eu abri consultas pela internet, então isso online também. Então, por quê? Eu comecei a perceber que tem muita gente, principalmente as assiste. daqui, moram em regiões muito, muito distantes e não têm condições de vir a São Paulo. Então, eu resisti um pouquinho, eu já tinha feito isso na pandemia. E aí eu acabei ativando novamente esse serviço. Então, esse telefone é exatamente pode marcar a sua consulta online. online. Adorei, Entendeu? doutor. Beijos, Ju. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.